meditar no motivo que fez esse irmão sair da igreja adventista do sétimo dia. Um irmão muito envolvido na obra de Deus, missionário, evangelista, comportor. Ele revelou os motivos que fizeram ele sair dessa igreja e esses motivos vão impressionar teu coração. Olá, eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados. Bora pro vídeo? Talvez você que já me acompanha aqui no YouTube há algum tempo esteja se perguntando por que nos últimos dias eu tenho trazido tanto esse tipo de conteúdo aqui no canal. E eu te respondo com toda a sinceridade do meu coração. Essa é uma estratégia mesmo de alerta ao povo de Deus. Sabe, nos últimos dias eu tenho assistido bastante testemunho de pessoas que saíram da igreja adventista. E eu queria entender por que essas pessoas estavam saindo dessa denominação. Eu queria saber se os argumentos que elas utilizam têm força, têm verdade, são sólidos de verdade, sabe? E eu confesso que ao decorrer dos vídeos que eu ia assistindo, eu comecei a sentir um pouco de medo, um pouco de receio, sabe? Como se estivesse colocando em prova tudo aquilo que eu já aprendi até agora. Tudo aquilo que começou a fazer sentido na minha mente, sabe? Então, eu comecei a pesquisar se esses argumentos realmente são fortes. E quanto mais vídeos eu vejo como esse, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu estudo, mais eu tenho a certeza de que realmente nós estamos na igreja verdadeira do Senhor e que o inimigo de Deus continua irado, muito irado contra a igreja do Senhor. E eu já queria abrir aqui um parêntese para te fazer uma pergunta. Você que está me assistindo, independente se você é adventista, católico ou qualquer outra denominação, em algum momento você já sentiu medo, já sentiu receio de não estar na igreja certa, de não estar fazendo realmente o que Deus deseja? Você já sentiu isso? Pois olha, eu vou te dar um conselho. Coloca os teus joelhos no chão e ora a Deus por resposta, porque com certeza Ele vai mandar, tá certo? Esse é o meu conselho para você, um conselho muito sincero. E ultimamente foi o que eu passei a fazer. Além de pesquisar sobre essas questões, como por exemplo, o juízo investigativo, pesquisei muito sobre essa doutrina, porque a grande maioria dos adventistas que saem da igreja, eles alegam essa doutrina como ponto de erro, tá? Então, já pesquisei muito sobre essa doutrina e tudo mais. Mas além de pesquisar, eu coloquei os meus joelhos no chão e eu orei a Deus e eu clamei a Deus que se eu estiver realmente na igreja verdadeira do Senhor, que Ele possa me usar mais. Sabe? Então, eu estou nessa igreja desde 2020, tá? 2020, 2021, por ali foi quando eu entrei nessa igreja. Então, eu estou na Escola Sabatina como diretora já há mais de 2 anos. Sou líder de um pequeno grupo, amo dar estudos bíblicos, amo fazer visitas, amo participar da obra, amo pregar a palavra de Deus. E nessa oração que eu venho fazendo já há alguns dias, eu peço para que, se eu estou na igreja certa do Senhor, Ele coloque essa certeza no meu coração, me usando ainda mais nessa igreja. E sabe, já fazia uns dias que eu não pregava e Deus me respondeu as orações, sabe? Ele me chamou para pregar em 2 semanas consecutivas. E o desejo no meu coração foi de pregar realmente sobre o juízo investigativo, sobre o juízo pré-advento. No clube, eu nunca participei dos clubes, né? De aventureiros, nem de desbravadores. E aí, sábado, eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de fevereiro, no domingo, tá? Acho que ele só vai ao ar próxima terça-feira. Mas ontem, que foi sábado, eu cheguei na igreja e com pouco tempo eu fui convidada por uma irmã muito querida lá na igreja, Sandra. Ela me convidou a fazer parte do grupo de aventureiros, né? Como capelã.
E eu fiquei ali muito tocada, não pelo convite em si, não só pelo convite em si, mas pela oração que eu já havia feito dias atrás e continuava fazendo. E vou continuar fazendo essa oração para Deus me usar cada vez mais na sua obra, através dessa igreja. Mas enfim, eu só tenho a agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me dá de colocar os joelhos no chão, entrar na sua presença, ter as minhas orações ouvidas e respondidas por Ele. É muito privilégio, não é não? E eu tenho certeza que esse privilégio também é o seu, eu creio. Amém? Pois bem, hoje nós vamos conhecer um testemunho muito interessante e ao mesmo tempo triste, né? De um irmão adventista do sétimo dia, o evangelista Tiago Marcos, um adventista muito atuante na obra de Deus, que atuava como missionário, comportor, evangelista. Era um homem dedicado na igreja, nas atividades da igreja, tá? E ele abriu mão de tudo isso, ele decidiu sair da igreja e eu respeito, sabe? Eu trago aqui os relatos, trago aqui os testemunhos, mas eu respeito demais a decisão de cada um, a decisão de quem quer ficar e a decisão de quem quer sair. O que nós podemos é orar por essas pessoas, mas podemos ter essas pessoas como exemplo do que nós não devemos fazer, tá? Porque quanto mais nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós vemos que a vontade de Deus está sim na Igreja Adventista. E ele alegou, o Tiago, ele alega os motivos pelos quais fizeram ele sair dessa denominação. E são esses motivos que me impressionaram. O primeiro deles, eu vou colocar um trechinho aí do vídeo para você ver ele mesmo falando. Aí eu me tirei porque infelizmente aconteceu coisas, foi falado coisas, eu vi coisas que não é verdade, muito pelo contrário, eu acredito que é mentira, entende? Então foi por esse motivo que eu saí da igreja, mas basicamente é porque a igreja, né, como instituição, crê em algo que eu não creio, que eu acredito que é uma mentira, né? Ela crê que foi a gota d'água, foi num culto que eu fui da igreja, tinha um evento lá, várias igrejas se reuniram e o pastor lá falou que um livro salvava a vida de alguém, né? E isso para mim é heresia, né? Salvação é só em Jesus Cristo somente, né? Você percebeu ele falando que a gota d'água foi quando alguém pregando ali na igreja disse que o livro O Grande Conflito, eu até tenho ele aqui, vou pegar aqui para... Aqui, esse livro aqui, ó. Ele diz que a gota d'água foi ver que alguém pregou que esse livro, O Grande Conflito, tem o poder de salvar as pessoas, tá? Então, eu tenho esse ponto de vista que a pessoa que foi pregar se equivocou no comentário. Por quê? Eu não posso dizer que a Bíblia Sagrada ela pode salvar a minha vida, porque esse livro, o material em si, não pode salvar, tá? É um material inanimado. Agora, a mensagem que tem dentro, sim, é uma mensagem viva, vinda direto do trono de Deus, tá? Se você ler aqui em Atos 4, verso 12, abre aí na sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, tá? Só Jesus Cristo pode salvar. Ninguém mais, nada mais. Só Jesus Cristo. Mas quando nós lemos aqui, ó, se você abrir aí a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, verso 6, é dito o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé, eu preciso crer. Crer em quem? Crer em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Crer que Ele morreu na cruz por mim, crer que o seu sangue tem sim o poder de me salvar e só Ele tem o poder de me salvar, tá? E quando a gente lê também Romanos 10, verso 17, abra também aí na sua Bíblia. Romanos 10, 17, é dito que
a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para eu ter fé, eu preciso conhecer as Escrituras Sagradas, porque é nelas, é nas Escrituras, é na Bíblia Sagrada que contém a vida eterna, tá? Então, através dos escritos da Bíblia, a Bíblia ela pode me conduzir ao caminho da salvação. Quem é o caminho? O caminho é Cristo Jesus. Por quê? Desculpa. De Gênesis a Apocalipse, o tema central é Cristo. É Cristo. Por isso que a Bíblia ela tem o poder de me conduzir no caminho da salvação e o caminho é Cristo Jesus. Então, quando a pessoa estava pregando na igreja, eu acredito que ela quis fazer esse paralelo. Já que o livro O Grande Conflito, ali tem muitas revelações sobre a Bíblia Sagrada, revelações que abrem os nossos olhos a respeito do caminho que devemos trilhar, revelações que fazem nos conhecer ainda mais as Escrituras da Bíblia Sagrada, nos fazem tirar algumas dúvidas que ficam pairando na nossa mente, e quando você lê o livro O Grande Conflito, você começa a enxergar com mais clareza as Escrituras, você consegue ter mais entendimento das Escrituras Sagradas, obviamente com a orientação do Espírito Santo, tá? Então, eu acredito sim que essa pessoa se equivocou ao fazer esse comentário, tá? Ele poderia ter entrado, a pessoa que estava pregando poderia ter entrado um pouco mais na mensagem do livro, entendeu? Que a mensagem do livro sim pode nos conduzir a vida eterna, ao caminho da vida eterna, mas não tem o poder de nos salvar, tá? Então, eu fiquei pensando o seguinte, se toda vez que um humano, né, um ser humano, errar na igreja, se equivocar de alguma maneira, cometer algum erro na igreja, eu me ofender ao ponto de sair dessa igreja, eu não vou ficar em nenhuma igreja, porque todas as igrejas, elas são geridas ali, elas são conduzidas ali por humanos, não é? Quem organiza o culto, quem organiza a liturgia, tudo isso é organizado por humanos, seres humanos, à luz da Bíblia, é claro. Mas quanto a essa questão, me veio agora no coração uma mensagem, assim, uma frase muito conhecida e que para mim faz total sentido. Ela diz o seguinte, que todo ser humano que entra na igreja por Cristo Jesus, não há nada nem ninguém que o tire dela. Não é interessante? Para mim essa frase é maravilhosa. E que nós permanecemos firmes na igreja, na obra do Senhor, trabalhando para Ele, alcançando mais e mais almas para o seu redil. Deixando que assuntos corriqueiros, assuntos pessoais, não nos atrapalhem nessa caminhada, não nos afaste da igreja, tá bom? Olha só, o Tiago ele coloca outros pontos aqui também no vídeo que ele faz, como pontos que fizeram ele sair dessa igreja, como justificativas da sua saída. Eu vou colocar um outro trecho do vídeo no qual ele fala aí essas questões. Presta atenção. Se eu for aqui me aprofundar sobre a falsa profeta, sobre as doutrinas que ocultam Jesus, sobre eles falar basicamente que é salvo pelas obras, é uma série de coisas, né, que juntou tudo. Eu falei assim, não dá mais para eu permanecer nessa igreja, porque infelizmente, né, eles pregam e creem que só eles vão ser salvos. Pois bem, você viu aí que ele abordou outros pontos, né? Primeiro ele fala sobre a profetisa, ele diz que em seus escritos tem muitas falhas, muitos erros, e isso faz com que ela não seja considerada uma profetisa inspirada por Deus. Ele fala também, mas ele não entra em detalhes quais são esses erros, quais são essas falhas, né? Um outro ponto também que ele fala é sobre a doutrina, as doutrinas que ocultam Cristo Jesus, tá? Nas 28 crenças, se nós formos ver as crenças e doutrinas da Igreja Adventista, é sempre dando ênfase a Cristo Jesus e não ocultando o seu nome, ocultando os seus feitos, não é? Outro ponto que ele diz, que nós pregamos que somos salvos pelas obras, pelo contrário, nós pregamos que somos salvos pela graça de Jesus Cristo, porque só Ele e nada mais e ninguém mais tem o poder de nos salvar, só Cristo Jesus. O que nós pregamos é que as obras são frutos daqueles que querem ser salvos,
como uma forma de amor a Deus, não fazendo como barganha para fazer a obra, para cumprir ali os seus mandamentos e ter como retorno a salvação. Não, é justamente o contrário. É querer fazer a vontade de Deus pela sensação que temos da salvação ser algo iminente em nossas vidas, tá? Um outro ponto sobre o rebatismo. Ele diz que não concorda com essa prática. Eu vim de outra denominação, eu vim da igreja católica, depois fui para a igreja batista, a primeira igreja batista, e depois da igreja batista eu vim para a igreja adventista do sétimo dia. Então veja só, fui batizada quando criança na igreja católica. Quando eu entrei na igreja batista, percebi que o meu batismo tinha sido algo inadequado, né? Porque eu era uma criança, eu não tinha ciência de pecado e eu não fui emergida nas águas. Quando entrei na católica, fui batizada realmente. Quando entrei na igreja adventista do sétimo dia, percebi que eu não conhecia a verdade por completo. Eu conhecia a verdade assim, de forma superficial. E ali eu senti, ninguém mandou eu passar pelo rebatismo, sabe? Eu poderia ter feito uma profissão de fé, mas eu senti no meu coração o desejo de descer as águas novamente. Por tudo aquilo que eu estava aprendendo, sabe? Era como se eu estivesse conhecendo o Evangelho pela primeira vez. Então, aquela sensação que o Espírito Santo impressionou meu coração fez com que eu quisesse realmente descer as águas de novo. E foi uma das melhores coisas que eu já fiz até hoje. Mas eu respeito a decisão do Tiago de não crer no rebatismo. Inclusive, eu não sei se continua a mesma nomenclatura, né, de rebatismo, ou se é novo batismo. Se você é adventista e sabe essa resposta, coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber, tá? Mas eu respeito a postura do Tiago. Todos nós temos o livre-arbítrio de crer naquilo que realmente queremos crer, tá certo? Mas o que eu não posso é compactuar com o que ele fala. E esse conteúdo aqui, que foi gravado aqui hoje, é um alerta ao povo de Deus. Para quê? Para estudarmos mais a Bíblia Sagrada, conhecermos as suas escrituras, né? Conhecermos as suas orientações através dos seus escritos aqui na Bíblia Sagrada. Tá certo? Porque essas pessoas, elas falam de forma veemente, elas falam com muita convicção do porquê saíram. Então, se você que é adventista, você não estiver firmado na verdade, você não conhecer de fato as crenças e doutrinas dessa igreja, se você crê por crer, mas não sabe por que você crê, certamente os vídeos que são contrários à igreja adventista facilmente vão fazer a sua mente, facilmente vão mudar a sua opinião aí a respeito das crenças e doutrinas. Por isso é muito importante nós estudarmos as escrituras sagradas para ficarmos firmes na verdade do Senhor. E eu fico muito feliz que esse vídeo ele possa ter alcançado você e de alguma maneira possa ter levado mais fé ao teu coração no dia de hoje. Que você sempre coloque os seus joelhos no chão para falar com Deus, mediante a todas as decisões que você for fazer, independente se é na igreja, se é no trabalho, se é na sua família, coloca seu joelho no chão e ora a Deus antes de qualquer decisão, antes de qualquer mudança na sua vida, tá certo? Nós devemos ser guiados por Deus e tão somente por Ele. Que Deus te abençoe e até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém. Amém.